Pessoal, agora nós vamos continuar com as outras hipóteses de dispensa de licitação. Já vimos os incisos 1 e 2, que os dois tratam da dispensa em razão do valor. E agora nós vamos falar do inciso 3. O inciso 3 trata de um caso bem emblemático, bem famoso, que é a situação da licitação deserta e da licitação fracassada. O inciso 3 fala pra gente o seguinte: para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, e aí que nós temos duas categorias de dispensa de licitação. Não surgirem licitantes interessados. Quando não surge licitante interessado, significa, vamos supor que a licitação não fosse eletrônica, né, porque a regra era ser eletrônica, mas vamos supor que você está fazendo a licitação numa sala e não comparece ninguém na sala para entregar uma proposta. A sala está vazia, ou seja, ela está deserta. Essa hipótese nós denominamos então de licitação deserta. A licitação deserta é aquela licitação pública em que não acudiram interessados. Ninguém comparece para participar da licitação pública. E aí também é dispensável a licitação pública quando não forem apresentadas propostas válidas. Nessa segunda hipótese, compareceram interessados para a licitação pública, mas todos esses interessados foram desclassificados ao longo da licitação. As suas propostas não foram consideradas válidas. Por exemplo, eu fiz uma licitação para compra de carro, o carro tem que ter ar-condicionado. É um órgão público sediado no Nordeste, um calor desgraçado, e aí eu fiz uma licitação para comprar carro com ar-condicionado. Compareceram 5 empresas, as 5 cotaram carro sem ar-condicionado. Nenhuma proposta é válida. Teve gente? Teve. Então ela não é deserta. Mas qual foi o problema dessa licitação? Ela foi uma licitação fracassada, tá? Então tem duas coisas que você tem que entender nesse primeiro momento aqui, tá? Que é a diferença entre essas duas situações. Vou colocar aqui um conceito e vou puxar para cá e vou colocar aqui. Eu quero tratar com vocês aqui a diferença, né, os conceitos que são cobrados em questões de concurso público, às vezes até mesmo em questões em geral, nem mesmo tratando de dispensa de licitação. Qual que é a diferença? Aqui, assim. Qual que é a diferença da famosa licitação deserta da licitação fracassada? Então vamos lá, a licitação deserta, eu vou colocar aqui num laranja, para dar essa ideia de deserto. Licitação deserta. A licitação deserta é tipo, você vai fazer uma maratona no meio do Saara, e aí não tem nenhum louco que comparece para essa maratona. Portanto, não acudiram interessados. Ninguém comparece para participar do processo de licitação. Não acudiram interessados. Agora o próximo conceito que eu vou colocar para vocês, eu vou colocar ele com uma outra cor, para dar uma ideia de que é o seguinte: compareceram interessados. Mas esses interessados, eles ficaram pelo meio do caminho. Então a nossa licitação aqui, ó, ela foi fracassada. Na lei de licitações, a licitação fracassada para fins de dispensa de licitação se configura em duas categorias. A primeira categoria, eu já fiz a leitura para vocês. Eu disse para vocês o seguinte: todas ou todos os interessados foram desclassificados. E nos termos da lei de licitações, aqui não houve propostas válidas, tá? Não houve propostas válidas. Deixa eu avançar mais um pouquinho, agora eu vou para a letra B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Essa letra B, a linha B, está tratando também com a gente de uma hipótese de licitação fracassada. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o fato de o preço estar acima do praticado em mercado também faz
com que a proposta seja desclassificada. Mas aqui é uma categoria específica de licitação fracassada, que nós chamamos de licitação fracassada em razão do valor. Porque o valor está acima do preço praticado, está acima do preço dos órgãos competentes, né? Então, primeiro, você não tem propostas válidas. Segundo, os preços são manifestamente superiores aos preços dos órgãos praticados no mercado fixados pelos órgãos oficiais. Esses são os nossos dois conceitos. A bem da verdade, se a gente for assim bem fiel na doutrina, no detalhezinho da doutrina, a doutrina ainda traz pra gente um terceiro conceito de licitação fracassada, que são as empresas que são desclassificadas, melhor dizendo, desabilitadas, que daí já seria na fase de habilitação. A gente não sabe se o legislador, quando ele falou de proposta válida, se ele estava se referindo somente à validade propriamente dita ou também à desabilitação. Eu não vou entrar nesse mérito porque a própria lei de licitação não entra nesse mérito, tá? Então, mas muito provavelmente esse assunto vai ser melhor esclarecido na doutrina e na jurisprudência no futuro. Mas a gente vai considerar aqui genericamente. Se a licitação é deserta ou fracassada, você pode dispensar a licitação. Mas, professor, por que eu posso dispensar? E como que funciona essa dispensa? É isso que eu quero explicar para vocês. Imagina o seguinte. A administração marcou uma licitação para esta semana e não compareceu ninguém. Vamos supor que tudo foi divulgado, tudo foi esclarecido, tudo que a administração poderia fazer, ela fez, mas não compareceu ninguém. Pergunto para vocês, faz sentido eu promover uma nova licitação daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses? Não. Sabe por quê? Porque provavelmente não vai comparecer ninguém novamente. Provavelmente, mais uma vez, nós não teremos interessados em participar dessa licitação pública. Então, eu vou fazer uma nova licitação algumas semanas ou alguns meses depois, vai ser mais perda de tempo e de dinheiro. Aí o legislador pegou e falou o seguinte, se você fizer uma licitação e ninguém comparecer, ou mesmo que compareçam interessados, todos esses interessados sejam desclassificados, faz o seguinte, meu filho, não perde tempo fazendo outra licitação pública, não. Vá lá e contrata diretamente, faz uma dispensa de licitação. A lei de licitações, ela coloca para a gente alguns requisitos para que se configure de fato a dispensa de licitação nesse caso. Primeiro, ela coloca para a gente aqui algumas condições. Quais são as condições que a lei de licitações traz para a gente? Ela fala para a gente o seguinte, você fez a licitação, tentou fazer a licitação e não deu certo. Essa licitação foi realizada há no máximo um ano. Faz no máximo um ano que eu tentei fazer a licitação pública e ela não deu certo. Então, durante esse prazo de um ano, eu posso dispensar a licitação, porque eu já presumo que a próxima não vai dar certo. Mas eu tenho que fazer a manutenção das condições anteriores. Quando eu trabalhava com licitação pública, o órgão competente pediu para a gente contratar internet móvel, tá? Na época, não tinha internet no celular, assim como tem hoje em dia. Então, era aqueles tokenzinhos, eram uns modemzinhos portáteis que você fazia. Nós promovemos uma licitação e não veio nenhuma empresa ofertar proposta pra gente. Aí nós comunicamos o setor competente e falamos, ó, nós podemos contratar agora por dispensa de licitação. Aí o setor competente pegou e falou o seguinte, cara, já que é dispensa, faz o seguinte, triplica a quantidade de modems e triplica a velocidade da internet. A gente olhou para eles e falou, não pode. Para contratar por dispensa, nós temos que manter as mesmas condições da licitação anterior, porque eu estou presumindo que não vai comparecer nenhum interessado naquelas condições. Se você aumenta a quantidade, talvez tenha interessado, aí você tem que fazer a licitação. Além disso, né, essas são as condições. Além disso, nós somamos aqui, deixa eu botar um mais bonitão assim, né? Vamos botar assim, ó. Tcharam e tcharam. Tá aqui o nosso mais meia boca, né? Ficou meia boca esse mais aqui. Ver se assim ficou melhor. Depois eu melhoro esse mais na hora de entregar o material para vocês. Beleza? Além disso, a licitação pública tenha sido caracterizada como deserta porque não compareceram interessados ou a licitação tenha se configurado como uma licitação
fracassada. Fracassada nas duas categorias que a lei de licitações prevê. Quais são as duas categorias de licitação fracassada? Ela prevê a licitação fracassada por não existir proposta válida, ausência de proposta válida na licitação, ou ainda, uma vez que os preços são preços superiores aos preços praticados no mercado ou fixados pelos órgãos oficiais competentes, tá? Então são essas as regras que nós temos aqui sobre a dispensa de licitação em virtude da licitação deserta ou fracassada. Então vamos pensar aqui em mais um último exemplo para você entender. Fiz a licitação hoje, não compareceu nenhum interessado. Vamos supor que hoje seja o dia 10 de junho do ano X. 10 de junho do ano X. Até o outro ano, até 10 de junho do ano X mais 1, eu posso contratar diretamente. Agora, deu 10 de junho do outro ano, agora eu já tenho que tentar fazer mais uma vez uma licitação. Porque depois de um ano, eu já penso, já é um tempo suficiente para surgir um interessado, né? Para outras empresas aparecerem e apresentarem uma proposta válida. Tá? Essa é a lógica da nossa lei de licitações. Superado isso aqui, vamos para o próximo tópico. Agora eu vou pular alguns incisos da lei de licitações e vou lá para o inciso 8º, que trata da dispensa de licitação em razão de emergência ou de calamidade pública, tá? Isso aqui é o que a gente chama de dispensa emergencial ou dispensa calamitosa, que acontecem quando surge uma urgência no atendimento. Então, assim, não é o simples fato de ter a emergência ou a calamidade. Com essa emergência ou calamidade, surge uma necessidade urgente, uma necessidade que eu tenho que resolver de imediato, que não dá tempo de esperar uma licitação pública. Eu já citei um exemplo para vocês de compra de medicamento quando deu a enchente na minha cidade. Deu a enchente e nós precisávamos do medicamento para ontem. O pessoal, o médico chegou e falou, preciso do medicamento. Ah, para quando? Para agora. Compra logo esse negócio. Então nós temos uma urgência de atendimento que não dá tempo de fazer um processo de licitação pública. Nesse caso, você tem uma situação que possa ocasionar prejuízo ou ainda comprometer a continuidade, atenção para essa regrinha aqui, ó, comprometer a continuidade dos serviços públicos. Então, prejuízo pode gerar prejuízo, pode comprometer a continuidade ou pode gerar um problema para a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, tanto públicos quanto particulares. E somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base nesse mesmo dispositivo. Vamos começar a tratar então dessa dispensa, que nós vamos colocá-la aqui como dispensa por emergência ou ainda por calamidade. Essa daqui é uma das dispensas de licitação mais utilizadas pela administração pública. Primeiro ponto, quando que você pode lançar mão dessa situação de dispensa de licitação? Quando surge uma emergência ou ainda uma calamidade. Veja só, tem que ser necessariamente uma calamidade, uma decretação de calamidade pública? Não, não precisa ter necessariamente a decretação de calamidade pública. Uma simples chuva forte, que não chega a se tornar uma calamidade, mas que gera algum problema, por exemplo, choveu forte e derrubou um telhado numa escola. A gente precisa trocar esse telhado imediatamente em virtude da segurança e da continuidade do serviço de educação das crianças. Então você vai ter uma situação de dispensa de licitação. E nesse caso, isso aqui gera, a consequência é uma urgência de atendimento. Essa urgência de atendimento, ela se instala em virtude de alguns riscos
que pode acontecer, ou alguns comprometimentos. Deixa eu melhorar isso aqui. Como é que nós vamos analisar esse caso aqui? Quais são os riscos que eu preciso tratar? Um risco de prejuízo, por exemplo, vai danificar um patrimônio público e vai ter um custo muito maior para corrigi-lo. Um prejuízo para a continuidade do serviço público, por exemplo, as crianças vão ficar sem merenda escolar. Então nós não podemos deixar que haja esse risco para a continuidade da prestação do serviço público de educação, ou ainda um risco para a segurança. Segurança de obras, segurança de instalações, segurança de bens da administração pública ou até mesmo de particulares. Então é essa urgência que eu preciso resolver. Segundo a lei de licitações, você emprega essa situação de dispensa de licitação para resolver o problema. Isso aqui pode ser utilizado tanto para a aquisição dos bens que sejam necessários. Lembra da compra de medicamentos que eu mencionei com vocês? São bens, são materiais que nós precisávamos para resolver aquele problema. Como também para a realização de obras, por exemplo, vai ter que fazer um novo prédio para a escola. Ou serviços. Eu preciso de um serviço de manutenção de veículos em virtude dessa situação emergencial que acabou de se instalar. Eu estou colocando, apesar de eu ter citado serviço de manutenção de veículos, eu estou citando aqui de um caso especial, decorrente da emergência. Sei que às vezes você fica, bom, professor, mas isso não é dispensa do valor? Não, aqui eu estou colocando de outra manutenção, decorrente da própria emergência, da própria calamidade, entraria aqui no serviço. O prazo aqui é um prazo de até 1 ano de duração desse contrato. Atenção, na 8666, esse prazo aqui era de até 180 dias. Na nova lei de licitações eles deram uma esticada no prazo. O prazo pode ser de até 1 ano desse contrato agora que nós estamos tratando. E beleza, para fechar, a lei de licitações traz para a gente 2 vedações. Quais são as 2 vedações que a lei de licitações traz para a gente? Vedação número 1. O contrato vai ter até 1 ano, contada da ocorrência da emergência ou da calamidade, mas é vedada a prorrogação do contrato e a recontratação de empresa já contratada com base no dispositivo que nós estamos tratando. Então aqui, o que eu não posso fazer de acordo com a lei de licitações? 1. Eu não posso prorrogar o contrato. Então é vedada a prorrogação. Por quê? Porque esse contrato é um contrato emergencial. Não faz sentido eu ficar fazendo prorrogação desse contrato. Porque daí eu deveria ter promovido um processo de licitação pública. Eu fiz o primeiro, percebo que eu vou precisar de mais tempo, faz já um processo de licitação. Segundo ponto, você não pode fazer recontratação de empresa já contratada, com base nesse inciso. Aqui, de empresa já contratada. E aqui eu vou só colocar assim, ó. Mesmo inciso. Olha o que a lei de licitações coloca pra gente aqui no finalzinho. Recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. Teoricamente, o que o legislador quis fazer? Eu não quero que você recontrate uma empresa que você, uma vez, já contratou por dispensa. O que o legislador quer tentar é coibir uma fábrica de emergências, em que você vai fazendo emergências, sucessivas emergências, e sempre quem é contratado é a mesma empresa. Então, se você já contratou a empresa com base no inciso da emergência, você não pode mais contratar essa empresa novamente. É óbvio que no dia a dia, na prática, no mundo real, muitas interpretações serão feitas à luz desse dispositivo, né? Porque é uma vedação, assim, digamos, bastante forte. Mas, na literalidade, se a empresa já foi contratada alguma vez com base nesse dispositivo, ela não pode ser novamente contratada
com base nesse mesmo inciso da Lei de Licitações. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que daí vai ficar visualmente menos poluído e mais bonito para vocês. Aí com isso nós já fechamos mais um bloco aqui da nossa aula. Vamos avançar agora. Eu vou trazer um tema que é um tema lindo para cair numa prova discursiva eventualmente, que é a tal da dispensa de licitação para assegurar a continuidade do serviço público. A própria Lei de Licitações, já no artigo 75, inciso 8, fala que um dos motivos da dispensa por emergência é assegurar a continuidade dos serviços públicos. Mas tem um tema polêmico que é muitas vezes chamado, dentro da administração pública, de emergência fabricada. É óbvio que nem sempre ela é fabricada, mas muitas vezes é. O que é essa emergência fabricada? É a emergência que decorre de desídia, de má gestão. Cito um exemplo. No ano que vem, vai iniciar o ano letivo. Nós sabemos que em cada município haverá uma quantidade X de alunos. Essa quantidade varia ano a ano, mas nós sabemos, vai ter essa quantidade de alunos com uma variação possível para mais ou para menos. Normalmente a variação é para mais porque a população vai aumentando. Chega no começo do ano, a prefeitura chega e manda o seguinte: meu Deus, acabou a licitação da merenda escolar? Nossa, vamos ter que contratar por dispensa de licitação? E coincidentemente vai ser justo a empresa de um dos nossos amigos? E vai custar muito mais caro do que num processo de licitação, mas está tudo bem, né, sociedade? O importante é que o seu filho não fique sem a merenda escolar. Se a gente for parar para pensar, a criança realmente não pode ser prejudicada. Imagina chegar uma criança, principalmente de famílias mais simples, e que conta com aquela merenda escolar para poder se alimentar e não tem a merenda. Por um lado, nós temos esse problema. A criança não pode ficar sem a merenda escolar. O serviço público não pode ser prejudicado, porque o destinatário não é culpado dessa desídia. Por outro lado, você não pode simplesmente deixar dessa forma. Então esse assunto sempre foi muito polêmico dentro da administração pública. A Lei de Licitações trouxe uma solução razoável para o problema. Ela pega e fala pra gente o seguinte: olha só, para os fins do inciso 8 do caput desse artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Portanto, o que a Lei de Licitações falou para a gente? Ela falou o seguinte: quando você estiver diante de uma situação de emergência, que é decorrente da necessidade de dar continuidade à prestação dos serviços públicos, você vai considerar isso aqui como emergencial para fins de dispensa de licitação. Então, isso aqui é também uma emergência, tá? Então, nós podemos dispensar a licitação pública nessa hipótese. Pode dispensar, porém, você vai ter que atender a alguns requisitos / providências legais. Quais são os requisitos? 1. A contratação ela deve ocorrer pelo preço de mercado. Então não vai lá querer pagar mais caro do que é o valor devido. Então a contratação, o preço tem que ser devidamente justificado, preço de mercado. 2. Você deve adotar as providências necessárias para a conclusão do processo de licitação cabível. Porque eu estou dispensando a licitação, mas eu estou dispensando a licitação pelo tempo necessário para eu realizar o processo de licitação pública que eu deveria ter realizado. E terceiro, eu tenho que apurar, eu gosto de falar o seguinte: você vai ter que descer a lenha, aplicar as sanções a quem deu causa. Então vamos supor que o problema foi de fato um problema, uma dificuldade, etc e tal, e não tem nenhum culpado efetivamente. Aí tudo bem. Mas se foi alguém que não fez o que deveria ter feito, eventuais prejuízos e etc e tal, deverão ser arcados por essa pessoa que deu causa à emergência. É isso que a Lei de Licitações prevê para esse caso. Vamos lá?
e vamos trazer uma questão. Olha como isso cai em questão de prova, olha como tem umas questões muito bem elaboradas. Determinado gestor público se defrontou com uma emergência no órgão em que ele gere, o qual ocasionara o comprometimento da qualidade, da continuidade dos serviços públicos prestados à população. A emergência foi ocasionada por má gestão de sua equipe, segundo apurou. Tá vendo como esse tema cai em prova? E aí continua. A situação poderá ser contornada com a rápida aquisição de bens necessários ao atendimento da emergência. A contratação, segundo o setor responsável, custará R$110 mil. À luz da 14133, nessa situação hipotética, o gestor deverá, além de determinar a apuração da responsabilidade pela ocorrência da situação de emergencial, só para ficar claro, eles botaram 110 mil, considerando o valor original lá da lei de licitações na época dessa questão, que estava lá em 100 mil, né, na época do edital dessa questão. Então já para mostrar, ó, não é em razão do valor. Se depois o valor da dispensa aumentar, vamos continuar considerando isso. Não é em razão do valor aqui, tá? Então, se não é questão do valor, eu vou ter que achar uma dispensa com base em outro dispositivo da lei de licitações. E ele continua. À luz da lei 14133, nessa situação hipotética, o gestor deverá, olha o que ela fala, além de determinar a apuração da responsabilidade pela ocorrência da situação emergencial, além de apurar a responsabilidade, o que mais que ele tem que fazer? Instaurar imediatamente o processo licitatório para atender a situação emergencial, já que o valor da contratação excede as possibilidades de contratação direta. Pessoal, eu tenho uma emergência que eu tenho que resolver, não dá tempo de eu instaurar a licitação. De fato, eu vou instaurar a licitação lá para frente, mas só para esse momento aqui não resolve o meu problema. Instaurar imediatamente o processo licitatório, já que não houve reconhecimento da calamidade. Pode ser emergência barra calamidade. Então não é imprescindível que haja calamidade. Veja, eu não estou dizendo que eu não tenho que instaurar o processo de licitação. Eu estou dizendo que eu tenho uma dispensa de licitação enquanto eu conduzo a licitação. Por isso que a letra A e a letra B estão erradas. Letra C. Promover a contratação direta por dispensa de licitação de empresa fornecedora dos bens necessários ao atendimento da emergência, pelo período máximo de 1 ano, que é o prazo que a lei de licitações prevê, observar os valores praticados pelo mercado e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório. Dá para questionar um pontinho dessa questão do prazo de 1 ano ali. 1 ano seria se fosse algo contínuo, mas tudo bem, de qualquer forma a gente não vai ficar indo na minúcia com uma lupa tentar achar cada erro da questão. Gabarito letra C nessa questão. Letra D. Promover a contratação direta por dispensa de licitação de empresa fornecedora dos bens necessários ao atendimento da emergência por no máximo 180 dias. Esse prazo mudou para 1 ano. Ainda que os valores acima dos praticados de mercado. Não, né? Os valores têm que ser os valores de mercado. Com isso, gabarito letra C nessa questão. Tá vendo como o item pode ser aprofundado em questão de concurso público? Gabarito letra C, então.